Prontinho, Clínia, quando você quiser fazer a prece, viu? Certo. Senhor, nosso Criador, nossa essência maior, a Ti a nossa gratidão pela encarnação que temos, por essa oportunidade que nos concedes para aprimorar os nossos espíritos, expiar nossas faltas e sermos provados. Que possamos, Senhor, usufruir da melhor forma possível, buscando sempre as leis universais, que são as tuas leis e os ensinamentos de Jesus. Que a tua misericórdia seja estendida para todos os encarnados e desencarnados, sobretudo para aqueles mais necessitados e aflitos. Nos acompanham na nossa caminhada, derramando tuas bênçãos de paz e amor. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Dando início ao 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos estudar ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este capítulo, ele é muito interessante porque vem nos falar com a respeito à reencarnação, que é o novo nascimento, no caso da progressão espiritual. Vejam, observem que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como foi posto pelos Espíritos, né, e Kardec colocou de uma forma bem didática, ele segue, assim, uns temas que vai esclarecendo sempre nos temas anteriores. Como, por exemplo, no primeiro capítulo, nós estudamos a respeito da lei, a lei divina, lei universal. Logo após que estudamos, foi estabelecido a questão do que seja a lei divina, né? Ela apresenta a lei de Moisés, a lei de Josué, assim por diante. No segundo capítulo, nos falou a respeito de Jesus, que é o personagem central, né? No terceiro capítulo, já nos falou da nossa morada atual, aqui o planeta Terra, e a evolução dos mundos. Então, no quarto capítulo agora, vem o processo em que o espírito progride em cada mundo. Este processo é através dos nascimentos sucessivos, né, das reencarnações que vai acontecendo nas experiências espiritual. Então, em cada momento em que o espírito reencarna, ele passa a ter uma experiência humana. Quando nós estudamos, até na semana passada, né, destinação da Terra para a progressão dos mundos, nós agora começamos a compreender como esse processo vai acontecendo assim, na rotina de cada espírito no mundo ao qual ele está reencarnado, né? São as muitas moradas que existem na casa do Pai. Então, aqui no capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos bíblicos que encontramos nele, porque é o seguinte: durante todo o estudo, que serão 3 semanas, né, vai sempre ser usado esses versículos bíblicos. Então, os temas serão esses, né? Ressurreição e reencarnação, que é o primeiro, é o que nós vamos estudar hoje. Aí vem o segundo, né? Reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E depois serão concluídos com os limites da encarnação, a necessidade da encarnação, que já está dentro do tema Instruções dos Espíritos, né? Então, em 3 séries de slide, em 3 aulas, será passado todo o 4º capítulo, que é um pouco longo. Então, é bom nós, durante a semana, como uma tarefa, ler o 4º capítulo, depois reler, porque ele é muito instrutivo, né? Então, vamos ver
algumas passagens do Evangelho de Jesus, para então começarmos a entender. Essa primeira parte aqui que vamos ler, encontra-se em Mateus, capítulo 16, versículo 3 a 17, e São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Porque aqui encontra-se nos dois evangelistas. Isso é os chamados evangelhos sinóticos, né? Que cada evangelista foi relatando aquilo que conviveu com Jesus, as suas experiências. Então, eles pegam o mesmo assunto e relatam com algumas palavras diferentes em seus relatos sobre o evangelho, né? Então, temos aqui o relato de Mateus e o de Marcos. Diz: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos. Jesus agora testando, né, e vendo também seus discípulos, o que estava acontecendo com a recepção daquelas mensagens. Aí Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que Jesus se intitulava também como Filho do Homem, uma prova que ele estava realmente encarnado. E ele já aos poucos queria transmitir também aquela mensagem que o Messias não seria necessariamente Deus, porque dava-se aquela impressão que seria Deus, como hoje se apresenta a Trindade. Ele diz, não, Filho do Homem, né? Ele reencarnou, como todo espírito reencarna, veio viver a nossa experiência. Certamente um espírito super evoluído, mas veio viver a nossa experiência. Então ele diz, né, com relação ao Filho do Homem, que dizem que eu sou. O que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós? Quem dizeis que eu sou? Porque daí viu que o povo que estava ouvindo, aquela multidão, tinha várias opiniões de quem era Jesus, né? Mas Jesus agora disse: vós. Gostaria de dizer quem eu sou. Simão Pedro, né, que Pedro sempre era aquele que estava logo na frente, respondia logo, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas a meu Pai, que está nos céus. Então, veja, nesse primeiro diálogo aqui, Jesus chamando a atenção deles, estava entrando já num assunto mais aprofundado com respeito à reencarnação espiritual. E os discípulos, porque eram todos judeus, os judeus sabiam que o espírito voltava. Às vezes ele chamava de transmigração de almas. Não era como se fosse naquele sentido que seria no mesmo corpo. Nós vamos ver esse assunto nos slides, né? Mas Jesus agora pergunta para eles. E quando Jesus aqui Simão Pedro responde, e Jesus diz: olha, não for a carne nem o sangue que tu revelou. Então, Jesus mostrando que o mais importante nessa jornada de evolução espiritual não é o material, não é a carne e o sangue, mas sim o espírito. Porque o espírito continua. A roupa é momentânea. Essa roupa que nós ocupamos agora, ela é momentânea. É só nesta encarnação. Daí, continuando, né? Em São Marcos, né, capítulo 6, 14 a 16, e São Lucas 9, de 7 a 11, né? Aí nós também temos esse versículo bíblico, né? Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara.
Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Essa palavra ardia significa que ele estava mesmo querendo ver, porque Herodes estava temeroso, disse, mas não mandei matar João Batista? E será que agora João Batista voltou, né? Certamente ele estava ali temendo pela sua vida, vingança, ou talvez alguma coisa, ou castigo de Deus, né? Então ele também estava preocupado. Dizia, não, uns dizem, outros que é Elias. Aí, continuando nessa série de versículos, para nós podermos entender direitinho este assunto, né? Então, lemos de novo esses versículos. Em São Mateus, capítulo 17, de 10 a 13, e São Marcos, de 9, 11 a 13, né? Aí vemos aqui aquela parte da transfiguração, né? Após a transfiguração, seus discípulos, então, o interrogaram desta forma. Porque dizem os escribas, ser preciso que antes volte Elias. Quer dizer, as profecias diziam que antes de Jesus ia ser preparado o caminho para Jesus, vinha o profeta Elias, né? Jesus lhe respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram. O trataram como lhes aprouve, e é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então foi quando eles compreenderam que João Batista era a reencarnação do profeta Elias, né? E aqui eu quero falar para vocês uma experiência, o porquê a reencarnação ela é mais identificada com a própria justiça divina. Quando Jesus aproximou-se do Jordão, onde João Batista estava batizando, aí João reconheceu que aquele era o Messias e disse, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus disse, deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Então acontece que João batizou Jesus. Evidentemente, o batismo era símbolo de arrependimento, né, e remissão de pecados, Jesus não precisava. Mas era como que a questão da justiça. E na questão da justiça, diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus falou isso bem claro. É a questão da ação e reação, da colheita, né? Então, vemos aqui um caso, por que João Batista teve a cabeça cortada? Né? Mesmo ele sendo a reencarnação do grande profeta Elias. 400 anos antes, quando quando Elias estava encarnado como um dos grandes profetas de Israel, houve uma grande contenda entre os profetas de Baal e os profetas dos judeus, né? Os profetas de Judá. E nessa disputa dos profetas de Baal, que eram os pagãos, né? Eles lançaram um desafio. Esse desafio era o seguinte, iriam colocar lenha, fazendo um altar de lenha, né? E ali iriam sacrificar cordeiros. Mas que ninguém iria acender esse fogo. Quem acenderia esse fogo seria o próprio Deus. E acontece que começou o desafio. Então, quem foi lançado primeiro para esse desafio foram os profetas de Baal. E foi em torno de 400 profetas. Mas por tantos profetas de Baal, era porque a rainha, ela adorava Baal e o rei. E como eles estavam no poder, aí então apareciam muitos profetas, né, como aparece hoje. Hoje em dia, quando tem determinadas pessoas no poder, aparecem muitos assessores, né, muitos guias, orientadores. Então começou o desafio. E quando os profetas de Baal começaram a fazer as preces, orar e rogar, para que aquela fogueira, né, aquele altar de lenha se acendessem, não acendia de maneira nenhuma. E Elias ficou zombando, dizendo, olha, grita mais alto, pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo, eles podem estar muito ocupados. E depois de muito clamarem, os profetas de Baal não conseguiram cumprir com a tarefa de Deus acender aquele fogo. Daí, quando chegou a hora de Elias ainda continuou debochando, né? Disse, jogue água.
mandou ainda jogar água na fogueira, né? Aliás, na madeira. E depois, quando Elias começou a fazer as preces tudo, né, foi como que um raio caiu do céu e a fogueira de sacrifício pegou fogo. E houve por toda aquela multidão que estava ali assistindo, uma grande consternação, né? E Elias os instigou para que fosse para cima dos profetas de Baal. Está relatado na Bíblia, né, que naquele dia foram decapitados, foram cortados a cabeça de praticamente 400 profetas de Baal. Quase todos os profetas de Baal foram decapitados as cabeças. Então, ali foi uma grande multidão de judeus. E, às vezes, a gente fica pensando, por que é que tantos judeus, às vezes, sofrem perseguições, ainda continua, espíritos, a gente vê como quem sabe se não são resgates ainda de muitos tempos, né? Então, acontece que essa não era a missão de Elias. Elias era para levar o arrependimento, a salvação, né? Mas ele instigou o povo, foi cortado a cabeça. Quando Elias volta, como João Batista, não seria necessário a cabeça dele ser cortada 400 vezes, mas foi uma para dar exemplo de justiça. Poderia até nem ser cortado, né? Mas aquela questão quando Jesus disse, olha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, esse foi um dos aspectos da história de João Batista. E começa aqui o tema falando sobre ressurreição e reencarnação. Aqui existe uma diferença que é muito simples, né? Bem, aqui temos o texto, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um texto bem longo, né? Um texto bem longo. Então, nós vamos deixar para ler em outra oportunidade, lendo alguns, né? E vamos direto para os slides para tornar assim um assunto sintetizado e mais didático para a nossa compreensão, né? Então, vamos ver aqui, ó, o estudo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, o tema geral do o quarto capítulo é esse, né? É o novo nascimento. Novo nascimento no sentido da reencarnação. E quando diz ninguém verá o reino de Deus, é porque é necessário passarmos por esses processos reencarnatórios para podermos avançar como espíritos, né? E chegarmos, de fato, ao reino celestial. Então, o primeiro tema, ressurreição e reencarnação. Ressurreição e reencarnação, qual a diferença? Evidentemente, aqui existe uma diferença que poderemos compreender bem direitinho que se trata de a ressurreição e a reencarnação. Ressurreição. Ressurreição é voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser impossível. Aí diz, mas se é impossível, né? O mesmo corpo voltar. Por que é que teve casos falando de ressurreição? E era comum. É voltar à vida o corpo que já está morto. Acontece que, até pouco tempo, nós ainda não tínhamos esses casos de ressurreição. Era até vezes muito comum. Hoje, com o avanço da ciência, é mais difícil. Porque hoje, quando acontece qualquer questão de acidentes, de morte ou o que for, é necessário passar por um perito para realmente certificar que realmente está morto. Mas naquela época, e até pouco tempo, havia muito aqueles casos de catalepsia, né, que acontecia e as pessoas estavam como se fosse morta. Mas, na realidade, não estavam, né? E tem diversos relatos de pessoas que tornaram quando já estava no velório, outros aos caminhos do cemitério, né? E tem muitos outros casos que, quando os despertaram, já estavam enterrados, né? Que vê o corpo virado, às vezes, dentro de túmulos. E isso acontecia muito. Foi o caso que aconteceu com Lázaro, quando lá no Evangelho fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro, não foi morto, era um caso de catalepsia. Então, isso aí era chamado de ressurreição, né? Voltou a viver, mas o corpo não tinha morrido, o corpo ainda estava aquecido. Evidentemente, havia atividade cerebral
que não tinha como medir naquelas épocas essa atividade cerebral. Hoje sim, né? Hoje, quando é declarado um óbito, aí tem passado por todos os testes que hoje já são precisos, né? Então, por esse motivo, nós não temos mais esses relatos de pessoas retornando no momento do velório, ou quando estava a caminho do cemitério, assim por diante. Então, isso aí era, digamos, era o que era considerado a ressurreição. Voltar à vida, o corpo que já estava morto. Isso significa, é o mesmo corpo, não muda nada. Era o mesmo corpo, né? E voltando aqui, e essa expressão da ressurreição, essa expressão aqui da ressurreição, também tem na Bíblia, né, que quando os apóstolos estavam falando certa vez, disseram, olha, esse mesmo Jesus, do jeito como está o hino subir, ele irá voltar. Aí se criou a doutrina dizer que quando Jesus voltar, cada um vai ressuscitar com o mesmo corpo, né, com o mesmo corpo. Então isso se dá o nome de ressurreição. Mas nós sabemos que não será desta maneira, né? Mas muito ainda creem, né? Principalmente os que não acreditam em reencarnação, acreditam na ressurreição nesse sentido, né? Que quando Jesus voltar, então irá ressuscitar, mas no mesmo corpo, né? O corpo vai brotar da terra, né? E será exatamente igual como estava na vida física enquanto vivo, né? Então se tem essa crença ainda, viu? Para os que não creem na reencarnação. Reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo. Aí já não é naquele mesmo corpo. No anterior, vemos que é impossível, né? Juntar todos os elementos, mas volta ao mesmo corpo, volta ao novo corpo. Então, o espírito é o mesmo, mas o corpo é outro. Por quê? Vai agora voltar, vai voltar de uma maneira em que viverá uma experiência diferente. Vai ter resgates, vai ter expiações, como estudamos no capítulo anterior, né? No mundo de provas de expiações. Terão muitas atividades educativas e espirituais para que o espírito possa desenvolver-se, né? Os judeus e a reencarnação. Sabiam, os judeus, né? Eles sabiam que quem viveu podia reviver. Então, foi aquele diálogo, né, que eles tiveram com Jesus. Jesus perguntou, né? Mas não sabiam como isto podia acontecer. Eles não tinham a clareza que temos hoje. Evidentemente, 2000 anos depois, com o avanço da ciência, fica mais fácil nós entendermos, né? Eles tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Por esse motivo, eles ficaram um tanto ali meio sem jeito quando Jesus fez a resposta. As outras pessoas que o viam também não tinham muito conhecimento, mas até que Pedro disse, não, nós cremos no Deus, no Filho do Deus vivo, como todos nós também somos assim filhos de Deus, porque fomos criados simples e ignorantes, mas somos uma centelha divina. Chamavam de ressurreição o que o Espiritismo chama de reencarnação. Eles chamavam lá de ressurreição o que hoje nós chamamos de reencarnação. Seria muito fácil compreender. Então, a reencarnação no Antigo Testamento. Aqui tem um versículo de Jó, né? Jó, capítulo 14, os versículo 10 e o versículo 14, né? Quando diz o seguinte: acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. E assim, em toda a Bíblia tem tem muito desses ensinos, né, de que a vida não acabava com a morte física do corpo. Jó diz, olha, acabando meus dias aqui na existência da Terra, vou esperar e vou voltar de novo. E assim ensinava os salmos, né, assim ensinavam todos essa volta. Inclusive, em Salomão tem uma expressão que é muito conhecida, que diz que o pó volta à terra, o corpo, né? Mas o espírito volta a Deus. Isto é, volta para o mundo espiritual, né?
Em Isaías, capítulo 26, e o versículo 19, diz: aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Então, aqueles viverão de novo, vão voltar. Então, na realidade, mostrando que para o espírito a morte não existe. Seria uma questão de compreender estes fatos, né? A reencarnação no Novo Testamento, foi aquela pergunta de Jesus aos seus discípulos, aquele que nós lemos, né? Quem dizem que eu sou? Isso Jesus, né? Então, quem diz que eu sou? Eles, com respeito às obras, o que falavam, né? Jesus entendia que eles estavam falando como se ele fosse a reencarnação de alguns dos profetas, né? Aí a resposta: dize uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Daqueles líderes espirituais e ensinadores espirituais. Pergunta dos discípulos a Jesus: por que dizem os escribas ser preciso que volte Elias? Que estava principalmente nas profecias messiânicas do livro de Isaías, né, do profeta Isaías, de que Elias viria primeiro. Né? Foi naquele caso que João Batista foi a reencarnação de Elias, mas eles não conheceram. Né? Jesus lhe respondeu: eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. Os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista, que foi Elias reencarnado. Reencarnação no Novo Testamento, ainda continuando, num diálogo de Jesus com Nicodemos. Na próxima semana, nós vamos ler esse diálogo, né, na Bíblia, item por item. Mas vamos ter aqui um ensino muito importante, né? Isso encontra em João, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Jesus pergunta, Jesus diz para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Então veja aí que Nicodemos tinha aquela ideia da ressurreição, de o corpo tornar a viver. Mas a ressurreição não tem esse diferencial grande para a reencarnação, porque é o seguinte: aí Nicodemos, como pode nascer, voltar para o ventre de sua mãe? Porque o mesmo corpo não seria bebê, né? Não seria um bebezinho desenvolvendo-se, seria o corpo como acontecia nos casos que ela até pensava. Então, pode entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Então, diz Jesus, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, não nascer da água e do Espírito. Perdão. Aqui temos duas questões muito interessantes para entendermos. Água e do Espírito. Então, tem que nascer dessas duas coisas, né? Da água e do Espírito. O que significa, então? Né? Aí Jesus diz, o que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, mostrando duas coisas diferentes. O nascimento da carne é uma, digamos, é essa que nós seguimos, o padrão dos nossos pais, tem aquela sequência genética, nasce parecido, assim por diante, né? Mas o espírito, é completamente diferente, né? É completamente... O espírito, ele, como nunca morreu, ele está evoluindo sempre. Ele volta sempre mais aprimorado, né? Então, a interpretação da frase de Jesus: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Apenas uma existência não é o suficiente para que se consiga depurar o espírito. Nós passamos milhões e milhões de anos num mundo transitório justamente para vivermos todas as experiências. São necessárias sucessivas reencarnações para que, através de diferentes experiências, o espírito progrida e tenha entrada no reino de Deus. Veja, através de diferentes experiências.
Hoje, nós vivemos essas experiências individual. Hoje eu vivo a experiência como Valderi, os meus erros, meus acertos também. Clênia vive a experiência dela também, com o erro, com os acertos. Vivemos a experiência de ser marido e mulher. Michele vive a sua experiência, Verônica as suas. Então, cada um nós temos uma experiência humana agora. O espírito, nós espíritos estamos vivendo essa experiência. A próxima será diferente. Uma experiência, nós passamos por essa. A não ser que precisamos repetir por questão do nosso próprio atraso e não querer progredir e não buscar o desenvolvimento espiritual, né? Então, o que seria esse renascer da água e do espírito, né? Então, da água e do espírito. Então, vemos aqui, água simbolizando a matéria, né? O espírito simboliza aquilo que é o espírito. Então, símbolo, água, símbolo da natureza material. Então, seria aquele nascimento, assim como acontece. E uma coisa que é interessante, né, que realmente o espírito, quando está encarnando, é dentro de uma bolsa d'água mesmo, né, do líquido amniótico. Né? Então, isso é o corpo. É o corpo. É essa grade que nós temos, que vai ficando velha, acabada, como já estamos, já com o passar dos anos, doenças, e assim por diante, que é transitória, né, graças a Deus. E o espírito é o símbolo da natureza inteligente. Essa que é imortal, né? Que podemos chamar de espírito ou alma, né? Tanto faz. Então, significa renascer com o seu corpo e com a sua alma. Então, um corpo que vamos passar a ter a cada reencarnação, seguindo alguns genes dos nossos pais biológicos, né? Porque seria necessário, mas o espírito é outro. Segue dentro do mesmo desenvolvimento. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. São duas experiências diferentes, né? São duas experiências diferentes. Uma não tem segmento, a outra tem. O que é nascido da carne morreu, acabou, é pó. O pó volta à terra como era, né? Mas o espírito volta a Deus. E ali está todas as informações, todos os aprendizados que foram adquiridos durante aquela experiência. Por esse motivo, Jesus frisou bem, né, que nós devíamos juntar tesouros na parte espiritual, porque aquela o ladrão não rouba, ela não se destrói, e dessa maneira ela vai acumulando. Né? Jesus estabelece a distância entre o corpo e o espírito, indicando que o corpo gera outro corpo, mas não gera o espírito, que é criado por Deus. Então, o corpo gera outro corpo, mas o espírito não gera outro espírito. E o espírito tem uma criação única, né? Ele não fica sendo recriado no mesmo espírito. Ele é imortal, né? Depois do seu nascimento. Então, reencarnação e espiritismo. O espiritismo veio esclarecer sobre o princípio da pluralidade das existências, desenvolvendo o seu entendimento e colocando-o ao alcance de todos. O espiritismo, como o cristianismo redivivo, e tendo assim como um esteio principal da ciência, que foi assim, o espiritismo, sendo analisado cientificamente esta questão espiritual. Então, veio nos trazer um imenso conhecimento e compreensão desse processo evolutivo do espírito, né? Então, dos efeitos às causas, né? Só a reencarnação pode explicar dos efeitos às causas. Por que determinados espíritos que estão vivendo uma experiência sofrem tanto? Por que tem determinado tipo de doenças? Por que acontecem tantas coisas ruins? Por que algumas coisas não dão certo? Assim como foi na vida de João Batista, que teve a cabeça decepada, né? Então, é a reencarnação que vai trazer essas informações devidas passadas, né? Então, quando começamos a entender as respostas, né? Que muitas vezes fazemos. De onde viemos? Então, o que vai explicar é justamente essa parte espiritual através da reencarnação. Para onde iremos? É através das nossas reencarnações sucessivas.
Porque de onde viemos e para onde iremos. Muitas vezes o espírito veio da região umbralina e volta para a região umbralina. Mas ele pode ter vindo da região umbralina e agora ir para uma colônia. Então, cada um vai fazendo as suas escolhas. Então, são aqueles caminhos que são traçados no Evangelho, né? Que diz, olha, escolha o bom caminho. Por que estamos na Terra? Então, se temos essa jornada, por que nós estamos aqui? Nós estudamos no capítulo passado, nós estamos aqui porque estamos no educandário, estamos no hospital, onde pelas nossos erros, nós precisamos aprender e nos corrigirmos. Então, vivemos num mundo de provas e expiações. Então, é por esse motivo que estamos aqui na Terra. Se estamos aqui é porque somos espíritos imperfeitos, né? Não queremos ser agora melhor uns do que os outros, né? Então, a reencarnação explica as causas das anomalias e aparentes injustiças que a vida apresenta, né? Então, uns vivendo tão bem, né? Temos aqui, assim, os exemplos. Uma menina com saúde, né? Uma com saúde e, ao mesmo tempo, outra numa cadeira de rodas, né? Aqui uma com abundância de alimento e saúde e outro aqui vivendo numa situação bem complicada. Então, por que essas injustiças? Não era para ser todos iguais? Mas, na realidade, são todos iguais. Mas, como nós temos várias existências, estamos resgatando e experienciando a nossa vivência humana para o avanço espiritual. A reencarnação está presente na cultura dos povos antigos, nos livros sagrados, sendo confirmado pelos profetas, por Jesus e pelo Espiritismo. E todos os ensinos, né, milenares espirituais falam da reencarnação. Isto porque é uma lei da natureza. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E todos nós iremos ver. Então vamos ter que renascer, vamos ter que reencarnar muitas e muitas vezes. Né? Que a paz divina possa nos fortalecer sempre, né? Vamos voltar aqui às nossas atividades para as considerações finais. Então, muito bem, né? Estudo interessante, né? Então, todo mundo calado. Bastante interessante. Foi muito assunto para pouco tempo, né? Aí eu, tendo assim, para deixar não, eu tive que correr bastante. Com certeza. Né? Bem interessante. E assim, de uma maneira bem didática, o Evangelho vai nos mostrando esses ensinos que são fundamentais para entendermos a nossa situação como espíritos, né? Principalmente como espíritos. Então, é interessantíssimo estes ensinos. Né? E aí? Então, vamos lá, né? Se ninguém quiser comentar nada, a gente encerra. Né? Ou alguma pergunta? Tô de boa. Eu vou fazer um comentário. Muito bem. Nessas provas e expiações que nós temos, muitas vezes nós almejamos o melhor, não só para nós, mas para todos. E pedimos ao Pai a bênção que necessitamos e para fazer essa doação também ao nosso semelhante. Mas, geralmente, é muito raro o nosso aceitação quando não somos atendidos naquela perspectiva que temos. É uma falta nossa de uma expiação que estamos pagando, ou porque naquele momento nós não merecemos? Olha, é exatamente isso que acontece, Verônica. Nós passamos por situações com o propósito de melhorarmos, né? São provas.
Mas é natural nós acharmos que estamos sendo injustiçados, né? Ai, meu Deus, nada dá certo comigo. Fulano me traiu. Ciclano fez isso contra mim. Sempre colocando o mundo, né, e todos contra o que acontece é uma coisa que é injusta, né? Sempre já achamos injustiçado. Mas acontece que nenhum justo passa por aquilo que ele não mereça. Então, nós analisamos. Se não está nessa existência, certamente vem de existências passadas, né? Agora que é difícil aceitarmos isto. Eu mesmo fico muito indignado quando sou enganado, quando sou traído, quando sou tudo, porque é natureza minha, né? Eu creio que é a maioria. Mas a realidade é essa. Cada um de nós passamos por aquilo que nós hajamos praticado no passado, né? Isso aí é a questão da justiça divina. Eu acho que essa questão da aceitação também está ligada muito à questão do seu conhecimento, né? Porque imagine para a gente que estamos aprendendo, né? Que já despertamos. É difícil. Agora imagine para quem ainda está vivendo assim, né? De forma aleatória, né? Ainda não chegou esse momento do despertar. Aí é que a injustiça é grande, e a culpa não é dele, a culpa é de Deus. Geralmente, é culpa dele. Ah, meu pai, meu Deus, porque eu sofro tanto. Exatamente. Então, essa é a questão. No caso de João Batista, que ele foi um profeta há 400 anos atrás, e ele, como profeta, encaminhou muitas pessoas, foi um missionário, no caso, né? E teve a cabeça decepada a pedido da esposa de Herodes, Da rainha. da rainha. Ali foi como se era um débito que ele tinha que resgatar. Não seria exatamente como nós falamos, né? Mas Jesus disse, para que se cumpra a justiça. Jesus também queria ensinar a justiça. Um ato de amor cobre multidões de pecado, né? Pecado. Então, se nós fôssemos pagar por tudo que tivemos praticado, eu acho que a gente nunca pagaria o débito, né? Então, um ato de bondade cobre multidões, porque pecado significa errar, né? Errar o alvo. Não é aqueles que foi definido pela Igreja Católica, né? Os pecados. Pecado é tudo aquilo que nós, né? Então, quando nós começamos a fazer o bem, praticar o bem, que nós estamos fazendo aqui agora, estudando o Evangelho, tudo isso é importantíssimo para entendermos e para nos tornarmos pessoa melhor. Então, certamente, não era necessário para que ele fosse, mas disse para se cumprir a justiça. E João Batista, tendo plena visão, porque ele reconheceu o Messias, então ele foi tranquilo, né? Aquilo, primeiro, ele tinha certeza absoluta não que não iria afetar o espírito. Era só uma questão que o corpo cumpriu a missão dele, estava voltando, né? Um homem que fazendo bem toda a existência física dele, João Batista, né? Se alimentando de gafanhoto, de mel, sempre fazendo bem, profeta muito respeitado pela maneira como viveu, mas teve essa questão dele da vida anterior, como Elias, mostrando que em todas as situações, as pessoas, por mais mal que sejam, nós não devemos desejar o mal. Eu cometo muito essas falhas, esses pecados. Eu teria desejo que um dos mísseis caísse na cabeça do Putin para acabar com aquela guerra. Mas não é isso que a espiritualidade quer, mas que eu desejaria. Né? Eu tenho alguns líderes desses aí, corruptos, né? Eu digo, mas tanta gente boa morre, um desgraçado desse não morre. Então, veja, essa é a minha tendência. E muito, mas não é assim que a justiça acontece. Ainda bem, né, que Deus não escuta as nossas orações nesses aspectos, né? Porque seria uma tragédia para a evolução do espírito, né? Vou tirar uma dúvida que eu comentei com Michele ontem. Certo. Na concepção sua hoje, com o estudo que você já tem, graças a Deus, você tem esse conhecimento. Qual a diferença
do estudioso para o missionário? Olhe, o estudioso para o missionário com certeza já foi estudioso. E nenhum missionário vem sem conhecimento. A gente vê, não, mas tem as pessoas que se dedicou somente a fazer atividade missionária, como algumas freiras, né, como teve aqui a irmã Dulce, né, e outros, dedicaram tudinho, sem ver que está estudando e estava fazendo bem. Mas quando o Espírito vem em determinada missão, aquilo também é um aprendizado e é um estudo. Vamos ver, um Chico Xavier, que, pela questão de saúde dele, estudou bem pouquinho, mas eram espíritos já muito evoluídos na questão de conhecimentos, né? Porque até para que a espiritualidade possa atuar em um médio, né, com determinadas missões, aquele espírito que está encarnado naquele médio, né, que está sendo médio naquele momento, já deve ter passado por todo o aprendizado, né? Então, todas as coisas são importantes. É por esse motivo que, digamos, missionário seria o amor, aquele amor prático, ajudando ao próximo, né? Amar ao próximo, né? Amar ao próximo seria a verdadeira, aquela questão do missionário que nós vemos muitos exemplos assim, né? Mas o Espírito de verdade, mesmo no Evangelho, é quando ele diz, né? Espíritas, amai-vos, que é essa parte missionária. E espíritas, instruí-vos, que é a parte do estudo. Então, são as coisas que sempre devem estar juntas, porque faz parte do aprendizado do próprio espírito. Ele não pode aprender só um lado, tem que aprender os dois. O amor, né? E desenvolver também na parte da inteligência. Então, o espírito, às vezes, é muito humilde, muito simples, mas é um gigante no conhecimento, né? Porque o desenvolvimento, ele é integral. A evolução é integral, né? Então, aquela prática, aquele conhecimento que nós temos lá... Verônica, vamos fazer, só um minuto, vamos fazer a prece para encerrar a gravação. Aí vocês continuam e eu saio. Pronto, é que você vai lá para o estudo. Tá bom. Então vamos sair para me arrumar. Vou fazer a prece final. Clênia, né? Aí ela faz, aí eu saio da sala e vocês ficam. Ela fez a inicial, Clênia, não foi? Isso. Foi. Também. Então, aí vocês ficam aqui. Tá certo, Michele. Então faça a prece final. Você faz e sai. Para gravar. Era a Verônica que ia fazer. A Verônica era? Eu estou todo perdido hoje. Então faça, Verônica. Vou fazer. Senhor Jesus, agradeço mais uma vez estarmos aqui reunidos, aprendendo para seguirmos e aceitarmos todas as condições que possa ser proporcionada para nós. Gratidão, Jesus, por tudo. Abençoa todas as famílias que estão nesse planeta. Abençoa as nossas. E abençoa, Senhor, a todos que não participaram conosco agora nesse momento, mas que estão em nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e continue conosco sempre. Assim seja. Que assim seja.